Vamos lá, Baronovski. Entramos, então, aí no período eleitoral, né, faltando 3 meses, com um estado de emergência aqui no país. A PEC passou e passou quase tudo, né? Isso influencia aí na corrida para o pessoal que está pensando em sentar na cadeira de presidente lá no Palácio do Planalto? Bom dia, Stephanie. Bom dia, Evandro, mestre Molleca. Aprovação quase por unanimidade. Não me recordo de uma última PEC, uma proposta de emenda à Constituição com um quórum tão alto como esse. Primeiro turno 72-1, né? Uma única abstenção de José Serra. E o que me chama a atenção aqui é a velocidade com que essa proposta de emenda à Constituição foi aprovada. Tradicionalmente, antes da pandemia, nós tínhamos interstício de 5 dias úteis. A nossa Constituição determina que a PEC, quando é votada, ela tem que ter um turno, um intervalo entre turnos. Para que serve esse chamado interstício? Para que o político, o parlamentar, sinta a sua base e possa mudar o seu voto, voltando atrás ou se arrependendo, fazendo um juízo regressivo. E simplesmente tivemos uma votação relâmpago aqui, como já vem acontecendo nas últimas PECs. Ao que tudo indica, Stephanie, Evandro, essa PEC deve ser aprovada e será a PEC, a Emenda Constitucional número 123, a 10ª já nesse ano, e mais ainda, né, 4 emendas constitucionais por ano, que contraria a essência da nossa Constituição, que é rígida. Uma Constituição rígida é aquela que tem um procedimento solene para ser alterado, 3/5 em 2 turnos em cada casa do Congresso. Não é fácil fazer uma emenda constitucional, mas quando eles querem, tudo fica fácil. Isso em relação à forma. A forma diz também que é juridicamente possível agora esses benefícios. Em razão desse conceito jurídico indeterminado, que a bem da verdade depende de interpretação, chamado estado de emergência. Agora, quando eu entro no mérito, aqui tem uma preocupação. Ora, é inequívoco que esse programa é necessário. Muitas pessoas estão em situações críticas, não na linha da pobreza, mas na linha da miséria. Mas o que me preocupa é a elevação da quantidade de benefícios sociais. Eu trago uma informação aqui. Em 2003, a primeira vez que surgiu, né, no início da década de 2000 praticamente, o Bolsa Família tinha 3,6 milhões de pessoas. 10 anos depois, cerca de 2012, 2013, nós tínhamos 10 milhões a mais, 13 milhões de pessoas no Bolsa Família. Hoje, nós temos 18 milhões, com a estimativa de chegar próximo a 20 milhões de pessoas. O sucesso de um programa de transferência de renda não se mede pela quantidade de pessoas que entram nele, mas se mede pela quantidade de pessoas que deixam esse programa, mas infelizmente no Brasil há uma eternização das ações afirmativas, contrariando sua essência, que deve ser transitória e não permanente. Ou seja, é muito mais fácil conceder auxílios do que atacar o problema estrutural, gerar empregos, educação, atuar na verdadeira causa do problema. Imagine daqui 10 anos, como é que estarão os benefícios? E aí eu corroboro o raciocínio do Molleca, é um cheque em branco. Quem que vai pagar essa conta? Deixa para a próxima gestão. A próxima gestão vai fazer. Veremos novas reformas e o povo novamente sendo sacrificado com a inclusão de mais e mais pessoas entrando para a linha da miséria. Isso vira um ciclo vicioso, infelizmente. É com vocês. Baronovski, rapidamente, sobre essa questão do estado de emergência, como é que você analisa essa questão, né? O Molleca mencionou ali sobre os vários estados permitidos na Constituição, falou um pouquinho sobre o estado de emergência lá atrás. Qual que é teu olhar sobre isso? Esse termo, Evandro, ele é utilizado pela lei eleitoral, a lei 9.504, ele não tem previsão na Constituição Federal e não há normatização. O que existe, como bem apontado, é o estado de sítio e o estado de defesa. A diferença é que o estado de defesa é uma medida regional, localizada, mais branda, e o estado de sítio é uma medida nacional, generalizada, quando o estado de defesa se tornar ineficiente. A bem da verdade, nunca tivemos esses estados. Quase tivemos na greve dos caminhoneiros. O Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, na época do Temer, recomendou que nós adotássemos o estado de defesa e o Temer foi contrário. O que já tivemos é a intervenção federal, que é mais ou menos parecido, mas não se aproxima dos dois, mas o Brasil nunca viveu estado de defesa nem estado de sítio. Te respondo, o estado de emergência é um conceito utilizado pela lei eleitoral que não tem normatização. Nós chamamos isso de conceito jurídico indeterminado, ou seja, depende de regulamentação e interpretação e, a bem da verdade, fica sujeito ao crivo do governante. É uma preocupação realmente.